Vamos lá, questão 216. Quem não tiver o livro aí nem o site no momento, pode acompanhar o livro dos espíritos, tá bom? Kardec então pergunta aos espíritos. 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas existências anteriores? Quer dizer, o que nós temos de moralidade, o que nós já construímos de virtudes, de qualidades, nós trazemos para uma nova existência? E a resposta diz o seguinte: sim, isto pode acontecer, mas, ao tornar-se melhor, ele muda. Sua posição social também pode não ser mais a mesma. Se de senhor ele passa a ser escravo, seus gostos serão totalmente diferentes, e tereis dificuldades em reconhecê-lo. Uma vez que o espírito é o mesmo nas várias encarnações, suas manifestações podem ter, de uma encarnação para outra, certas analogias, mas modificadas pelos hábitos de sua nova posição, até que um notável aperfeiçoamento tenha mudado completamente seu caráter. Pois de orgulhoso e mau ele pode passar a humilde e humano se tiver arrependido. Então, pessoal, aqui essa pergunta é interessante, né? Nós conservamos, então, o que nós já construímos, o que nós trazemos de moralidade, de qualidade? Sim. Né? Então, nós não perdemos essa construção que nós vamos fazendo aí ao longo das nossas encarnações, ao longo das nossas experiências materiais. Nós conservamos e vamos avançando. Quando é que nós modificamos? Quando nós avançamos, quando nós conseguimos, então, dar um passo à frente. Ele fala que no comecinho, ao tornar-se melhor, ele muda. E aí, isso que realmente acarreta a mudança. Vamos ver o que Miramês vai dizer para nós sobre essa questão, sobre esse fato, então, da gente conservar esses traços, né? Esses traços morais das existências anteriores para essa atual e, consequentemente, nós vamos levar para as próximas também. Quem tiver a coleção aí, volume 5, né? Nós já estamos lá no capítulo 12, Filosofia Espírita, volume 5. Volume 5 e 6, na verdade, mas nós estamos no volume 5. Lá no capítulo 12, ele vai chamar de caráter moral. Vamos ver o que Miramês vai trazer para nós sobre essa questão 216. Ele diz o seguinte: o caráter moral acompanha a alma depois do túmulo. Então quer dizer, o que nós construímos então de caráter moral vai seguir com a gente, é a nossa bagagem espiritual. Acompanha a alma depois do túmulo, e a vida obedecerá à força do progresso. E esse caráter se modifica diante das modalidades diferentes do que encontra no caminho. Então nós vamos sempre aperfeiçoando, sempre modificando, sempre aprendendo, sempre construindo, sempre nesse movimento, né? Se em uma existência o espírito adquiriu, pelos seus esforços no bem, a paciência, a dedicação ao trabalho honesto, a compreensão, a fé, a caridade e o amor, isso não foi produto somente daquela existência. Essas virtudes são filhas de todas as vidas que a alma viveu, na carne e no mundo espiritual. É fruto da maturidade. Pessoal, olha o quanto é importante a gente entender isso que ele está dizendo aqui. Por quê, né? Porque nos dá realmente essa ideia da continuidade, do autoaperfeiçoamento pelo qual o espírito passa desde a sua criação. Então nós vamos aí, através das encarnações, através das experiências, nós, enquanto no mundo espiritual também, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos então adquirindo maturidade aí, conforme o tempo vai passando, as experiências vão sendo vividas e superadas, e as lições aprendidas. Então, olha só, essas virtudes são, voltando um pouquinho, né? Essas virtudes são filhas de todas as vidas que a alma viveu. Então, hoje, por isso que a gente escuta de algumas pessoas, até de alguns mentores, ou então algum livro, a gente lê alguma mensagem, nos dizendo que hoje nós somos a nossa melhor versão.
Então, de tudo que o nosso espírito já viveu, de todas as experiências anteriores, nós chegamos nesse momento, no melhor momento. E é daqui para frente, para a gente caminhar, para a gente continuar conquistando essas virtudes e esse caráter moral que ele está dizendo aqui. A luta, a vitória não está ganho, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer no sentido de tudo que nós já passamos, nós estamos hoje na nossa melhor versão, no nosso melhor momento. E daqui para frente nós vamos avançar, nós vamos continuar esse movimento. É o que ele fala aqui, essas virtudes são filhas de todas as vidas que a alma viveu, na carne e no mundo espiritual. Então hoje, se a gente olhar pra gente hoje, nesse momento, eu encarnado no planeta Terra, ano de 2021, nós então reunimos nesse momento todas essas virtudes que nós já aprendemos nas experiências anteriores, aquelas que nós verdadeiramente aprendemos. E daqui nós vamos seguindo, né? Nós não vamos perdê-las. Nós vamos continuar adquirindo aquelas que ainda nos faltam, né? Aquelas que ainda nos restam. Ele fala que é fruto da maturidade. Então, conforme o espírito vai amadurecendo, crescendo, evoluindo, progredindo, esse caráter moral ele vai realmente se aprimorando cada vez mais. E aí ele segue aqui. Quando vem em outra existência corporal, o espírito não pode se esquecer dessas qualidades conquistadas, mesmo que surgir na Terra em difícil condição social, nascendo em diferentes lugares, no campo, ele não deixará de ser uma criatura virtuosa. Se a vida o colocar no seio de família abastada, ele não mudará sua estrutura espiritual. Continuará a ser o mesmo, pelo reflexo da consciência no dia a dia que vive. Então olha só, né? Então ele está dizendo aqui com relação à posição social. Se a vida colocar no seio de uma família abastada, ele não vai mudar a sua estrutura espiritual. Às vezes a gente julga muito, né, pessoal? A pessoa pela condição social que ela ocupa. E aí é nesse momento que a gente, às vezes não, na grande maioria das vezes, a gente erra. Por quê? Porque a gente julga, a pessoa está naquela posição, então ela é assim. Aquele espírito é assim, a gente não sabe. Né? Então pode estagiar na riqueza, pode estagiar na pobreza, né? Ele não mudará a sua estrutura espiritual, continuará a ser o mesmo pelo reflexo da consciência no dia a dia que vive. Então, se ele já adquiriu esse caráter moral, essas virtudes, a posição social que ele ocupa não ditará como ele vai agir, ou então ditará o contrário do que ele já conquistou enquanto espírito, né? E aí ele segue aqui a análise. Da mesma forma, se é a ignorância que predomina, o espírito conserva o atavismo, de sorte que essa ignorância o guiará em outras vidas. Mesmo renascendo em família virtuosa, fará com frequência coisas que a virtude desaprova. Nós também vemos o contrário, né? Entretanto, nunca devemos generalizar ideias, pois o espírito pode, de uma hora para outra, começar a modificar a sua vida, alcançando qualidades enobrecidas. A maturidade pode surgir de momento a momento, mas nunca como filha da dádiva, e sim conquista de passo a passo. Olha a importância da gente entender a virtude como uma conquista do espírito, né, pessoal? Isso não nos será dado. Cada um de nós terá que caminhar, terá que buscar os meios, passar pelas provas, pelas expiações, pelas experiências, para então a gente conquistar, né, esse caráter moral, que é uma conquista nossa individual, de cada espírito. A maturidade vai surgir então para nós. Claro que ela vai surgir em algum momento, mas nunca como algo dado, algo colocado. Nós vamos então passo a passo conquistando essa maturidade espiritual. E aí ele segue aqui. A alma somente esquece o mal
que por ignorância faz nunca o bem. Então olha só, voltando um pouquinho, a alma somente esquece o mal que por ignorância faz, mas nunca o bem. Quer dizer, o bem ele realmente conta, ele realmente integra o nosso patrimônio espiritual, a nossa bagagem espiritual, por ser ele filho das leis naturais de Deus. Quando alguém passa a esquecer o bem que vinha fazendo, é porque aquele não tinha se solidificado ainda em seu coração. Com o passar do tempo, o próprio tempo dar-lhe a noção verdadeira da vida, que há de levar, de trabalho, de honestidade e de amor. Então, pessoal, às vezes a gente se acha muito bom, né? Eu sou muito bom, eu ajudo as pessoas, eu faço isso, faço aquilo, mas aí a gente escorrega por outro lado, a gente erra, a gente julga, a gente atravessa às vezes situações, a gente tem um comportamento diferente daquilo que a gente acredita, do que a gente prega, do que a gente fala. E aí? Isso é um sinal quando ele fala aqui. Quando alguém passa a esquecer o bem que vinha fazendo, é porque aquele não tinha se solidificado ainda em seu coração. Então nós ainda precisamos solidificar esse bem no nosso coração, esse bem, esse amor, essa caridade, a verdadeira caridade que o Cristo nos ensinou. Então, às vezes a gente falha muito nisso, e às vezes a gente acha que a gente já alcançou, que a gente já conquistou, e muitas vezes ainda não. Nós ainda encontramos inúmeras dificuldades, então precisamos nos esforçar para a gente poder, então, entender melhor o que é realmente essa vida de trabalho, de honestidade e de amor que ele está dizendo aqui. E aí ele vai seguindo aqui na análise. O mundo se encontra em um turbilhão de desespero. A humanidade sofre de todas as maneiras, por se alimentar de orgulho e do egoísmo. Forças negativas devoradoras das qualidades enobrecidas. Então olha só, orgulho e egoísmo. Forças negativas devoradoras das qualidades enobrecidas. Eu posso ser verdadeiramente bom exercendo o orgulho e o egoísmo? O orgulho e o egoísmo, como ele coloca aqui, ele devora as qualidades enobrecidas que nós estamos tentando aí, há quantas e quantas encarnações, trazer para a nossa bagagem espiritual. Forças negativas devoradoras das qualidades enobrecidas. Edu, mas eu sou muito bom, eu ajudo muitas pessoas, eu faço bem para minha família, mas eu ainda, cultuo o orgulho e o egoísmo dentro de mim. Em alguns momentos, eu não deixo passar, eu sou muito exigente. E aí? Aonde que estão essas qualidades enobrecidas? Se o orgulho e o egoísmo ainda têm essa força para devorar essas qualidades enobrecidas que nós estamos tentando cultivar e viver verdadeiramente, A receita para a harmonia de todas as raças da Terra se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, cujos preceitos de luz nos induzem a viver vida feliz, mostrando que tudo é do Criador e que nós, encarnados e desencarnados, somos apenas usufrutuários das dádivas celestiais. Então aqui o que Miramês está colocando para nós? A gente olhar o Evangelho como uma receita para a harmonia de todas as raças. Então o Evangelho ele tem esse poder, pessoal, de ser um esclarecimento geral, global, para todos nós, independente do país, da raça, da cor, de tudo. Ele é realmente essa receita para a harmonia de todas as raças que estão hoje, no planeta Terra. E aí ele coloca aqui esses preceitos de luz que a gente encontra no Evangelho, quando a gente estuda, quando a gente faz o culto no lar, quando a gente faz uma reflexão mais séria, mais aprofundada do que o Evangelho nos oferece. Esses preceitos que a gente encontra lá, pessoal, nos induzem a uma vida feliz, nos induzem a refletir sobre a importância do perdão,
sobre a importância do amor, da caridade, sobre a importância da convivência com aqueles que nos ferem, às vezes, né, tão ferrenhamente. Nós vamos aprender sobre os laços de família, nós vamos aprender sobre tantas e tantas situações que o Evangelho nos esclarece e vai realmente nos apontar essa vida feliz que nós queremos, que nós estamos buscando, né? E aí ele vai trazer logo em seguida para nós uma orientação. Olha só o que ele vai dizer. Se queremos herdar bons precedentes de nós mesmos em outras existências, procuremos nos transformar moralmente hoje, agora. Pessoal, porque se a gente pensar no futuro, o que a gente quer para o futuro nosso? O que eu quero para mim daqui 2 encarnações? Ou então na próxima encarnação, por exemplo. Se queremos herdar bons precedentes de nós mesmos em outras existências, procuremos nos transformar moralmente hoje. Ah, Edu, mas eu não vou transformar hoje não, eu vou deixar para depois, eu vou deixar para a próxima. Nessa eu não vou conseguir não. E aí? Nós vamos querer deixar para depois? Nós vamos querer postergar isso mais para frente? Miramês está dizendo aqui, mudemos de vida. Observemos os grandes homens da história, exemplos de vida reta, sem nos esquecermos do maior de todos eles, Jesus Cristo, padrão moral por excelência. Sendo ele o caminho, deveremos segui-lo para encontrar a paz de consciência, aprendendo com ele como viver e entender e por seu intermédio conhecer a verdade. A vida nos mostra as modificações constantes que devemos realizar, polindo nossos ideais e iluminando nossas qualidades, recebendo no coração a luz de Deus e abrindo os nossos braços no sentido de que o Cristo possa nascer em nossas almas. Pessoal, essa frase aqui ela mexeu muito comigo. A vida nos mostra as modificações constantes que devemos realizar. Isso aí é uma verdade. Eu acredito muito nisso e eu percebo muito isso. Às vezes eu estou pensando sobre alguma situação, sobre alguma coisa, sobre como a gente melhorar, como a gente dar um passo, né? Como a gente realmente deve proceder para a gente poder avançar, para a gente aprender, para a gente construir realmente essas virtudes no nosso espírito. Pessoal, a gente sabe, lá no fundo a gente sabe, a vida nos mostra as modificações constantes que devemos realizar. Polindo nossos ideais, refinando os nossos ideais, pessoal. Vocês já pararam para pensar que a gente não pensa mais do mesmo jeito como nós pensávamos há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, 20 anos atrás? Polindo os nossos ideais, quer dizer, né? Nos transformando, nos impelindo a afinar os nossos ideais, iluminando nossas qualidades. Quer dizer, né? Nos mostrando que nós somos capazes, que nós podemos ainda muito mais. Para que a gente possa avançar, para que a gente possa verdadeiramente, como ele coloca aqui, para que o Cristo possa nascer em nossas almas, para que a gente possa realmente tomar o Cristo como nosso exemplo, como nosso padrão, como ele coloca aqui, padrão moral por excelência. E como que nós fazemos isso? Seguindo as orientações do Evangelho de Jesus. Ali é o começo, é o ponto fundamental. A gente fazer essa busca, a gente ler, a gente estudar o Evangelho, trazer as lições para a nossa vida. É difícil, pessoal, é difícil porque nós ainda temos muitas pendências para serem resolvidas. Então a gente acha difícil ainda. Mas nós não podemos deixar para lá, nós não podemos abrir mão. Porque ele fala aqui, se queremos herdar bons precedentes de nós mesmos em outras existências, procuremos nos transformar moralmente hoje e agora. Mudemos de vida. Vamos mudar o que a gente já sabe que precisa mudar.
que a gente já entendeu o nosso espírito, nós mesmos, enquanto seres encarnados neste momento, a gente sabe o que a gente precisa modificar. Muitas vezes não precisa do outro apontar a gente sabe. Lá no fundo, no nosso íntimo, a gente sabe. E aí ele faz uma reflexão aqui também, logo em seguida, muito interessante. Toda modificação moral com Jesus requer sofrimento, sacrifícios, problemas inúmeros e dores incontáveis. Toda subida exige esforço. As mudanças que ocorrem com os espíritos não são somente interiores. As reencarnações levar-nos-ão a posições diferentes para que aprendamos com elas a humildade, o amor e o direito de cada criatura onde ela se encontra. Olha a importância da reencarnação, né? As reencarnações nos levarão a posições diferentes para que a gente possa aprender humildade, amor, o direito do outro naquela posição onde ele se encontra. Então a gente percebe o quanto a reencarnação é uma escola, é um aprendizado para a gente muito importante. Quando ele fala aqui, né, voltando um pouquinho, toda modificação moral com Jesus requer sofrimento, sacrifícios, problemas inúmeros e dores incontáveis. O que vocês acham disso? O que vocês pensam sobre isso? Se alguém quiser comentar aí, é só clicar. Eu não sei se aparece da mesma forma para vocês, mas para mim aparece um pontinho de interrogação onde vocês podem comentar e aí aparece para mim aqui. Então, se alguém quiser comentar, se alguém quiser falar alguma coisa sobre esse ponto, acho legal a gente abrir um pouquinho aqui, né? Toda modificação moral com Jesus requer sofrimento, sacrifícios, problemas inúmeros e dores incontáveis. Pessoal, por que isso? Toda subida exige esforço. Por que às vezes não é suave? Por que às vezes não é só um mar de rosas? Por que às vezes não é só alegrias o tempo todo? Por quê? Vocês já pararam para pensar nisso? Pessoal, porque essa modificação moral, ela mexe, ela clama por uma mudança de nós mesmos e nós temos muita resistência à mudança. Nós achamos que nós estamos certos, nós achamos que o outro está errado, a gente aponta muito os erros do outro. Nós muitas vezes não conseguimos ou não temos a capacidade ainda de olhar para nós e ver o que nós estamos errando para a gente modificar o que a gente precisa. Às vezes a gente aponta muito o outro. Isso aconteceu, culpa do outro. Eu estou nessa situação, culpa do outro. Então, modificar esse padrão, modificar essa resistência à mudança que nós temos, pessoal, traz a nós sofrimento, traz a nós dores, problemas, sacrifícios. Por que sacrifício, pessoal? Porque nós saímos daquele piloto automático que eu sempre falo aqui para vocês. Então, sair do piloto automático nos requer, então, tomar a direção, prestar atenção, nos responsabilizarmos pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, por aquilo que nós emitimos, por aquilo que nós direcionamos para o outro e para nós mesmos. É uma tarefa fácil? Não, de jeito nenhum. Toda subida exige esforço, e esse esforço é constante. Quando nós retornarmos ao mundo espiritual, a gente vai olhar para trás, a gente vai fazer uma avaliação do que nós fizemos na última encarnação. E aí? Quando a gente estiver fazendo esse exercício, o que nós vamos identificar? Que nós tentamos realizar essa modificação moral, a gente tentou de alguma forma não se entregar facilmente às facilidades, aos prazeres em exagero e esquecendo as nossas responsabilidades reencarnatórias?
Como que vai ser isso? Vamos fazer esse exercício essa noite. Se por acaso eu desencarnasse hoje e fosse olhar tudo que passou, o que eu aprendi, o que eu melhorei, o que eu ainda não consegui. A humildade do Cristo, que o Cristo nos ensina, né? O amor, a caridade, já são virtudes que eu consigo viver, que eu consigo aplicar na minha vida ou ainda não? Então são pontos importantes para a gente pensar, para a gente refletir. E aí ele vai concluir dizendo assim: mais uma vez te afirmamos, para herdarmos qualidades morais elevadas, plantemos as boas sementes que já conhecemos, de que o Evangelho é um celeiro inesgotável. Para herdarmos as qualidades morais elevadas, plantemos as boas sementes. Pessoal, então nós temos essa responsabilidade. Ninguém vai poder fazer isso por nós. A família, a mãe, o pai, não. Para herdarmos qualidades morais elevadas, plantemos as boas sementes, que já conhecemos, de que o Evangelho é um celeiro inesgotável. Edu, quais são essas sementes? Lá no Evangelho a gente vai encontrar todas elas. Nós vamos encontrar nos exemplos que Jesus deixou para nós, nas lições preciosas que estão ali no Evangelho, apostos para nos ajudar, para nos auxiliar, para ser esse roteiro de luz para mais uma experiência reencarnatória que nós estamos vivendo. Plantemos as boas sementes. E aí cada um também vai fazer esse exercício na noite de hoje de pensar o que são essas boas sementes. São os mandamentos? É ter uma vida restrita? É só cuidar dos meus? O que são essas boas sementes, pessoal? Lá no Evangelho a gente encontra todas elas. Deixa eu ver os comentários aqui, pessoal. A Fran colocou para nós aqui: não sei vocês, mas a mãe e eu estávamos precisando refletir sobre. Olha só, então veio num momento importante, né, Fran? Que bom. Vamos ver o outro comentário aqui. O João colocou: necessitamos do mérito. Com certeza. Eu agora há pouco, antes da live, eu escrevi um pequeno texto falando um pouquinho sobre isso. Então, realmente, nós temos essa necessidade. Nós precisamos fazer esse esforço, né? Essa caminhada, para que a gente possa, então, avançar, para que a gente possa obter o mérito. A luta é muito grande para todos nós. Edu, mas aquele outro lá que vive naquela situação, ele não sofre, ele tem uma vida boa. Nós não sabemos. Quem somos nós para saber que se aquele que vive na abastança, ele está feliz, ele consegue enxergar as bênçãos que estão envoltos à vida dele? Muitas vezes não. Então a gente julga muito ainda, né? A gente ainda tem essa dificuldade. A Cris colocou para nós aqui: verdade, Edu, a gente acha que tem que ficarmos somente na zona de conforto. Então é a gente realmente levantar e fazer esse plantio, pessoal. Todo dia. A gente erra, a gente cai de cara no chão. Mas a gente tem que aprender a cair e a levantar. A saber que no Evangelho a gente vai encontrar as lições que nós precisamos. Edu, já li todo o Evangelho, já sei tudo. Tá, mas você vive tudo? A gente pode decorar o texto. O Evangelho é um texto. A gente pode decorar esse texto. Mas e a vivência? Eu posso falar: isso está lá no capítulo tal, item tal. Tudo bem, mas e a vivência, que é o mais importante? Essa não pode faltar, né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. É isso mesmo, então é isso. Mais uma vez te afirmamos, para herdarmos qualidades morais elevadas, plantemos as boas sementes,
que já conhecemos. Pessoal, que já conhecemos. Olha o quanto isso é importante. Então essas sementes, elas não são completamente desconhecidas de nós. Por que nós ainda não plantamos essas sementes lá no nosso ser, lá no nosso íntimo, para a gente colher mais na frente, numa próxima encarnação, quando a gente retornar ao mundo espiritual, né? Plantemos as boas sementes que já conhecemos de que o Evangelho é um celeiro inesgotável. O Cristo veio nos mostrar quais são essas sementes. O exemplo dele é muito, extremamente marcante para todos nós, para que a gente possa realmente viver na prática, na verdade. É difícil, pessoal? A gente acha difícil ainda. Volto a dizer, devido à nossa resistência, à nossa apatia, às vezes a gente quer ficar quietinho. Mas nós viemos perder mais uma oportunidade reencarnatória? Não. Nós viemos aproveitar ao máximo para a gente crescer, para a gente avançar e evoluir. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre a questão 216? Ou a gente já pode avançar para 217? A Sônia colocou para nós aqui: respirar fundo e seguir, tolerando e abençoando. Falando em tolerando, pessoal, tolerância, hoje é o Dia Internacional da Tolerância. Olha só, para a gente pensar o que é essa tolerância que nós tanto precisamos. O mundo está tão necessitado de tolerância em todos os campos da vida humana, né? Então é um dia para a gente lembrar, para a gente poder observar onde nós ainda podemos exercitar a tolerância no nosso dia a dia. No trânsito, no trabalho, na escola, no estudo, com os nossos em casa, com os nossos familiares, com aqueles que às vezes até testam a nossa paciência, mas é um teste mesmo para a gente poder então exercer essa tolerância. A G Molina tá aí, boa noite, G, que bom que você tá aí com a gente. Colocou para nós aqui: todas as sementes exigem o fruto da maturidade e lições aprendidas. Então olha só, com essas sementes nós vamos alcançar então essa maturidade. Por que essa maturidade? Porque nós vamos realmente aprender as lições. Então é um caminho aí. A maturidade vai nos ajudar a realmente entender que essas sementes foram boas, né? E nós vamos realmente aprender essas lições no nosso íntimo, lá dentro de nós. E isso nós vamos levar com a gente, para onde quer que a gente esteja, no planeta que a gente esteja, na situação onde quer que a gente esteja. Isso é patrimônio do nosso espírito. Lição aprendida é eterna para todos nós. Então não vamos perder as oportunidades que nós temos, né? A Márcia colocou para nós aqui: para tolerar e ser paciente precisamos da humildade. Então é o que ele fala aqui, né? Ele fala no finalzinho aqui, né? Sobre a humildade. Ele fala assim: as reencarnações levar-nos-ão a posições diferentes, para que aprendamos com ela a humildade, o amor e o direito de cada criatura, onde quer que ela se encontre. Então por isso que é importante a gente reencarnar aí, pessoal, em várias posições diferentes. Imagina se a gente reencarnar somente em uma posição. Como que nós vamos aprender o outro lado, uma outra vertente, um outro olhar, uma outra perspectiva? Então Deus nos permite as reencarnações múltiplas, as existências múltiplas, para que a gente possa então vivenciar essa humildade de fato, aprender essa humildade. E a gente percebe que muitos espíritos que estão próximos da gente, né, encarnados, próximos de nós, já aprenderam essas lições. E aí, mesmo estando em posições teoricamente elevadas materialmente falando, e já possuem também essa elevação moral. E vice-versa também, né? A gente sabe. Vamos avançar para 217. Quem tiver com o Livro dos Espíritos aí, vamos abrir lá na questão do 217. Kardec pergunta:
O homem, em suas diferentes encarnações, conserva traços do caráter físico de existências anteriores? Interessante a gente olhar essa dúvida, essa questão, né? E aí a resposta diz o seguinte: o corpo é destruído e o novo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Olha a observação, entretanto, o espírito se reflete no corpo. Certamente o corpo é apenas matéria, mas, apesar disso, ele é modelado pelas capacidades do espírito. Este lhe imprime um certo caráter, principalmente ao semblante. E não é à toa que se designam os olhos como espelho da alma. Isso significa que o semblante reflete mais particularmente a alma. Uma pessoa excessivamente feia tem, no entanto, alguma coisa que agrada, quando é o envoltório de um espírito bom, sábio, humano, ao passo que há semblantes belíssimos que nada te transmitem, podendo até mesmo inspirar-te repulsa. Poderia supor que apenas corpos bem constituídos servem de envoltório a espíritos mais perfeitos. Mas encontrará todos os dias homens de bem sob aparências disformes. Então, pessoal, não é uma regra, né? A gente tem que sempre ponderar. Mesmo sem ter uma semelhança acentuada, a similitude de gostos e inclinações pode compor, portanto, o que se chama um ar familiar. Então, é uma resposta maior aí, mas que com certeza nos ajuda a entender essa dúvida que Kardec coloca aqui na 217. Ele vai fazer para nós tem uma nota logo abaixo da 217. Eu acho interessante também a gente comentar, porque é o que ele entendeu ali, o que ele está construindo de conhecimento, de entendimento a partir das respostas dos espíritos. Olha o que Kardec diz para nós aqui. O corpo que reveste a alma numa nova encarnação não tem nenhuma relação necessária com aquele que ela deixou, uma vez que depende de uma origem completamente diversa, e seria absurdo deduzir de uma semelhança apenas casual uma sucessão de existências. No entanto, as qualidades do espírito muitas vezes modificam os órgãos que servem às suas manifestações, imprimindo no semblante e mesmo no conjunto das maneiras uma marca distintiva. Assim, é possível encontrar, sob o envoltório mais humilde, uma expressão de grandeza e dignidade, ao passo que, sobre o fraque do grande senhor, vê-se algumas vezes uma expressão de baixeza e da ignomínia. Certas pessoas, saídas da mais baixa posição, adquirem sem esforços os costumes e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas reencontram nesse meio o seu elemento, enquanto outras, apesar de seu nascimento e de sua educação, ali estão sempre deslocadas. Como explicar esse fato de outra forma, senão como um reflexo de que o espírito foi antes? Então, olha só, né? Nós trazemos reflexos. Apesar do corpo físico não ser o mesmo, ter as diferenças, mas nós trazemos reflexos do que nós já fomos, né? Das posições que nós ocupamos aí em outras existências. Vamos entrar no comentário de Viramês sobre a 217. Para quem tiver o livro aí, lá no capítulo 13 do Filosofia Espírita, volume 5, Traços do Pretérito. Olha só o que ele vai dizer para nós. Existem certas leis que podem ou não ser aplicadas, isto de conformidade com o lugar ou com a pessoa que vai servir de instrumento. Então, voltando aqui, existem certas leis que podem ou não ser aplicadas, isto de conformidade com o lugar ou com a pessoa que vai servir de instrumento. Ponto. O corpo em formação nada tem a ver com o corpo que o espírito teve em outra vida. No entanto, ele pode apresentar traços profundos pela impressão da mente do reencarnante, se este
tem essa força já desenvolvida na sua estrutura espiritual. Há casos em que o corpo da presente encarnação de um espírito parece cópia do outro que ele deixou em passada existência. Aquela que mais lhe agradou fica mais fortemente impressa na consciência. Esse é o fato. Não que o corpo herde traços de outros corpos, mas por leis que regem a matéria em formação. Então, olha a importância, né, do nosso traço mental, das nossas impressões das existências anteriores. Algumas ficam mais marcantes em nós, e aí nós temos, então, essa capacidade de recorrer em algum momento, de perceber em algum momento. E aí ele fala que a herança mais acentuada biologicamente falando são as características físicas dos pais, pois as pessoas imprimem nos seus próprios genes a vida que levam em relação à enfermidade e até ao próprio caráter. Os filhos, então, nascem predispostos a tais enfermidades. Como os espíritos se reúnem em família, estão espiritualmente endividados, mais ou menos no mesmo nível. Eles, sem generalizar, podem vir a sofrer as mesmas doenças dos seus ancestrais. Então, aquele grupo familiar que reencarna, às vezes padecem da mesma enfermidade, ou então um reencarna naquela família e não possui, não desenvolve essa enfermidade. Então aqui ele está dando esses exemplos para a gente poder analisar, né? Como a misericórdia de Deus pelas mãos de Jesus é muito grande, pode-se livrar de muitas enfermidades que vêm pelos fios das heranças, desde quando se compreenda o que deve ser feito para a devida limpeza kármica. O dever do devedor é pagar. Acontece muitas vezes, e é o que mais acontece, de espíritos de baixa vibração aparecerem em outros corpos com pouquíssimas mudanças, tanto moral quanto física. Somente o tempo modificar-lhes-á, devagarinho, em inúmeras reencarnações os traços. Então, olha a importância também da reencarnação para esses espíritos, pessoal. É uma forma de ir aperfeiçoando esses traços, tirando essa impressão que fica muito forte, né? Quando já compreendemos essas leis, podemos e devemos nos esforçar na nossa própria melhoria espiritual. Analisemos o que somos e passaremos a ser melhores. Observemos nossos pensamentos, analisemos nossa fala, nossa vida e vejamos se ela está em sintonia com Jesus. Então essa parte aqui ela é extremamente importante para as nossas reflexões, né? Quando a gente percebe, né, essas impressões, às vezes os espíritos reencarnam com impressões passadas, às vezes até pelo excesso de materialidade com que viveram, né, com que deram atenção nas últimas encarnações, ele está chamando a nossa atenção aqui para a gente pensar. Quando nós já compreendemos as leis, né, essas leis que nos regem, podemos e devemos nos esforçar para a nossa própria melhoria espiritual. Analisemos o que somos e passaremos a ser melhores. Vamos analisar o que nós somos e o que nós ainda podemos crescer, avançar. Observemos nossos pensamentos, analisemos nossa fala, nossa vida. Ele está falando da vida do outro, pessoal? Ele está falando do pensamento do outro? Não. Está falando da nossa. Analisemos o que somos e passaremos a ser melhores. Observemos nossos pensamentos. Analisemos nossa fala. O que sai da nossa boca. Analisemos nossa vida. E aí vejamos se ela está em sintonia com Jesus. Procuremos com Jesus os meios mais rápidos de salvar nossas contas. Procuremos com Jesus os meios mais rápidos de saldar nossas contas, que ficaremos livres com mais rapidez do grilhão da dor, cuja semente nós mesmos plantamos. Então, caminhar com Jesus vai nos apontando soluções, condições, vai nos apontando caminhos, vai nos fazendo ver o futuro, vai nos fazendo
vislumbrar horizontes, para que a gente possa caminhar rumo a esse futuro, rumo a esse horizonte. Não devemos pensar que somente em corpos bem moldados se encontram espíritos de elevação. Pode ser e quase sempre é o contrário. Então ele está chamando a nossa atenção aqui. Às vezes a gente julga pela aparência. Então ele está chamando a atenção. Os grandes missionários pedem corpos sem atração física para que possam desempenhar melhor sua função. Reconheceremos essas almas pela vida que levam, pela presença benfeitora, pelo amor que desprendem na sublimação do próprio amor. Então, quantos exemplos nós temos disso, né? Quantos missionários que realmente é isso que ele está dizendo aqui. Presença benfeitora, pelo amor que desprendem na sublimação do próprio amor. E aí ele vai finalizar aqui dizendo o seguinte: Jesus é o sol espiritual que nos guia a todos. Se queremos melhorar, não nos esqueçamos do Mestre. Ele não nos esquece. Se queremos viver de boas heranças, devemos procurar herdar as qualidades enobrecidas de Jesus. Basta querermos. Comecemos, que Ele ajudar-nos-á na conquista. Olha o quanto é importante, né? O nosso querer, a nossa vontade, o nosso ímpeto. Basta querermos. Comecemos, que Ele nos ajudar-nos-á na conquista. Quando a gente começa, quando a gente se interessa, o caminho ele vai abrindo, ele vai acontecendo, ele vai vindo, ele vai se mostrando, né, pessoal? O mesmo eu acho que acontece com a doutrina espírita, quando a gente quer, quando a gente busca com seriedade, com compromisso, com interesse sério de estudo, de aprender, de realmente trazer isso para a nossa vida, nós recebemos muita ajuda do mundo espiritual. Nossos mentores, nossos amigos espirituais, aqueles seres da espiritualidade que velam por nós, que nos ajudam, que nos auxiliam, nos ajudam a caminhar por esse caminho, e ele vai cada vez mais se expandindo. A gente percebe isso, né? Então é um pouco disso. Basta querermos. Comecemos, que Ele ajudar-nos-á na conquista. Quando a gente busca esse conhecimento, quando a gente busca com seriedade, com compromisso, o caminho se abre. E aí vem tantas e tantas informações e também, claro, conquistas para o nosso espírito. É de uma vez? É numa única encarnação? Não, a gente sabe que não. Que nós não vamos dar saltos. Mas nós vamos pelo menos começar esse processo. E a doutrina muito nos ajuda nisso, muito nos auxilia nesse caminhar com Jesus, a gente sabe, né? Vocês querem comentar alguma coisa sobre a questão 217? Podemos avançar então para 218. Vamos avançar então? Então vamos lá para 218, que é um pouquinho extensa, ela tem uma letra A e uma letra B, para quem estiver seguindo aí. Olha só o que ele vai dizer para nós. Nós vamos entrar agora no subtítulo Ideias Inatas. E aí ele vai perguntar o seguinte, 218. O espírito encarnado não conserva nenhum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu em suas existências anteriores? E a resposta é curta, né? Resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que chamamos de ideias inatas. Aquelas ideias que habitam o nosso imaginário, o nosso ser, e às vezes a gente recorre a essas ideias. Resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que chamamos de ideias inatas. E aí tem a letra A.
A teoria das ideias inatas não é, portanto, uma quimera? Olha só, será que essas ideias inatas não é uma imaginação ou algo que foge? Não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Importantíssimo a gente saber isso, pessoal. Os conhecimentos adquiridos em cada uma das nossas existências não se perdem. O espírito, desprendido da matéria, sempre se lembra. Durante a encarnação, ele pode esquecer parte deles momentaneamente, mas a intuição que lhe resta auxilia o seu progresso. Sem isto, sempre teria de recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se encontrava em sua existência precedente. Então quer dizer, quando nós desencarnarmos, nós estaremos em um ponto, né? E aí quando a gente retomar uma nova vida, uma nova experiência, uma nova reencarnação, nós vamos dar sequência do ponto onde nós paramos, né? Onde nós atingimos. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se encontrava na sua existência precedente, né? Anterior. 218, letra B. Deve então haver uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Então quer dizer que vai ter essa ligação muito forte entre duas existências, uma sequencial à outra? E a resposta diz o seguinte: nem sempre tão grande quanto poderias imaginar, pois muitas vezes as posições são bem diferentes, e no intervalo entre elas o espírito pode progredir. Então esse pode progredir, pessoal, é quando ele realmente toma conhecimento, toma percepção do que ele errou, do que ele deixou de fazer, né, do que ele vacilou mesmo, ou então aqueles débitos que ele vem trazendo e que ele precisa de uma nova experiência, de uma nova oportunidade, de uma nova reencarnação para que ele possa vivenciar e aprender, né? E geralmente pode acontecer então, como ele coloca aqui, de duas reencarnações em sequência possam ser muito diferentes uma da outra. Então, não necessariamente tem essa ligação entre uma e outra, tá? Vamos ver o que Miramês vai dizer para nós, para a gente poder, então, amarrar um pouquinho melhor todas essas informações que ele vem trazendo aqui, na 218. Para quem tiver o livro aí, Filosofia Espírita, volume 5, lá no capítulo 14, página 48. Olha só o que ele vai dizer para nós. O espírito, quando encarnado, tem vaga lembrança daquilo que ele foi em reencarnação passada. A consciência registra tudo o que pensamos e fazemos como sendo um livro divino. Na Terra, movendo-se em um corpo de carne, aparecem às vezes na mente as ideias chamadas inatas. São pensamentos guardados na sensibilidade espiritual, de modo a irradiar-se, quando preciso, para a mente ativa, e esta, sendo educada nos conceitos de luz do nosso Senhor Jesus Cristo, dá-lhes guarida ou expulsa-os de seu mundo. Eis aí a limpeza que devemos fazer dentro de nós mesmos para estabelecermos a harmonia consciencial. Então aqui ele está falando sobre a nossa consciência, sobre as informações que nós trazemos e por vezes nós não temos aquela ideia muito nítida, mas que faz parte do nosso ser, integra o ramo das nossas experiências, né? Alimentamos por vezes erros, inspirando-nos em velhas ideias que emergem do passado para o nosso presente. Em casos diversos, sendo um encarnado ou um espírita, ele aponta logo como culpados os irmãozinhos das sombras, atribuindo a responsabilidade aos obsessores. Na verdade, as ideias são filhas do próprio obsediado. Algumas religiões põem culpa no Satanás e procuram expulsá-lo com gritarias e orações.
Cada religioso procura uma desculpa, esquecendo-se de que somente atraímos para nós segundo o que somos. Interessante, né? Essa análise aqui. As nossas ideias têm vida. Muitos sabem desta verdade. Quem as cria torna-se seu pai. Mesmo elas saindo de nós, ficam sempre vinculadas à casa paterna. Procuremos, pois, mudar a nossa vida, baseando compará-la com a vida de Cristo. Todo esforço nesse sentido é válido e sempre temos companhias que nos ajudam nas transformações das trevas para a luz. Pessoal, olha o quanto isso é importante, o quanto isso é bonito. Procuremos, pois, mudar a nossa vida. Baseando, compará-la com a vida de Cristo, nosso exemplo maior, nosso guia. Todo esforço nesse sentido é válido e sempre temos companhias que nos ajudam nas transformações das trevas para a luz, tanto materiais quanto espirituais. Pessoal, quando a gente realmente quer, quando a gente busca, quando a gente vai atrás, quando a gente tenta fazer esse movimento de modificação, nós atraímos espíritos bons, nossos mentores, para perto de nós, que eles vão nos auxiliar nesse processo, vão nos inspirar bons pensamentos, boas ações, vai fazer com que a gente saia do entorpecimento das energias densas, negativas, difíceis, que nós mesmos atraímos, nós mesmos cultivamos. Então eu acho muito bonito isso, porque realmente procede, né? Sempre temos companhias que nos ajudam nas transformações das trevas para a luz. Se a gente pudesse ver, se a gente pudesse, né? Mas nós sabemos, nós acreditamos que isso acontece. Então é muito válido, é muito importante. Nosso espírito protetor, nosso anjo guardião, aquele espírito, aquele mentor que é responsável por nós, que está nos acompanhando nessa encarnação. Nós queremos ele próximo de nós ou ele distante? Como que nós vamos mantê-lo ele próximo de nós? Procurando mudar a nossa vida baseada nos ensinamentos do Cristo. Assim nós vamos conseguir mantê-los próximos de nós. E aí ele segue aqui. Quando o espírito reencarna, traz consigo seu mundo mental. Quando parte deste para o além, também leva o que construiu pelos pensamentos, palavras e obras. Então nós levamos o que nós pensamos, o que nós falamos, as nossas palavras e as nossas obras. Os nossos testemunhos são os nossos agentes que nos libertam ou nos escravizam. A doutrina dos espíritos, pode-se dizer, é a misericórdia dos céus para a terra, porque nos avisa antecipadamente a verdade, de modo a começarmos na terra a sentir e a viver a luz da espiritualidade superior. Então olha aqui, eu quero chamar a atenção de vocês sobre essa análise que ele faz sobre a doutrina espírita. A doutrina dos espíritos é a misericórdia dos céus para a terra, porque nos avisa antecipadamente a verdade, para que a gente possa começar a modificação hoje, a nossa reforma moral hoje, a nossa reforma íntima, como a gente queira chamar. A gente começar hoje, o quanto antes, agora, ainda na terra. A gente não deixar para querer começar depois. Porque nós vamos ter que aguardar uma nova oportunidade reencarnatória. A doutrina, então, nos avisa antecipadamente a verdade, para que a gente, então, se inspire a começar na Terra a sentir e a viver a luz da espiritualidade superior. Pessoal, quando nós estamos numa reunião, quando a gente toma um passe, o que a gente sente? Não é isso que ele está dizendo aqui? De modo a começarmos na terra a sentir e a viver
à luz da espiritualidade superior. Quando nós terminamos uma reunião espírita, quando a gente termina de psicografar uma mensagem, por exemplo, o que nós sentimos ali? Não é isso aqui que ele está dizendo? Começamos ainda na Terra a sentir e a viver a luz da espiritualidade superior. E a gente fica com aquela sensação boa, né, positiva, se sentindo tão bem, porque aquela espiritualidade que está em volta da gente é realmente uma espiritualidade que está ali para nos ajudar, para nos auxiliar, que nos inspira bons pensamentos, boas ações, boas ideias. E aí ele segue aqui: impossível descrever todos os acontecimentos como sendo iguais na pauta das reencarnações dos espíritos. Há muitos deles em que uma existência não tem conexão alguma com a anterior, dada a incrustação da sua ignorância. Outros, às vezes, por piedade dos guias espirituais, não conseguem fixar essas ideias inatas para não complicar mais a vida presente. Então, às vezes, essas ideias elas nem ficam ali permeando o espírito para não prejudicar aquela encarnação que ele está vivendo, né? Quando necessário, os benfeitores estimulam as ideias do passado a flutuar na mente presente, como meio de educação e limpeza do magnetismo inferior, que, por vezes, se esconde nas dobras da consciência por séculos. Não podemos dizer aqui que os espíritos das sombras não inspiram as criaturas na Terra. Isso se processa frequentemente, mas sempre sob vigilância da luz. Ninguém carrega fardo que não suporte. Na verdade, a luz se encontra na Terra com muito mais fulgor do que se pensa. Onde quer que estejamos, a nossa visão vê e os nossos ouvidos escutam a mensagem de entendimento espiritual. Basta observarmos desde o nascimento até a entrada nas fronteiras do que chamamos desconhecido, entre aspas, que ele coloca aqui. E aí ele vai concluir então dizendo o seguinte, então, para a gente refletir de uma forma completa, né? O Espiritismo veio completar o que Jesus não podia dizer naquela época, dando-nos a segurança de modo a compreendermos o valor da sua ressurreição e da comunicação dos espíritos, os mesmos homens que viveram na Terra. Procuremos vigiar, analisando as ideias que surgirem em nossa mente, quer sejam ideias inatas ou provindas de irmãos das sombras, não importa. Importa que devemos destruí-las quando inconvenientes. Procuremos pensar no bem e vivê-lo. Pensemos no amor, amando. Nesse esforço permanente, as mãos invisíveis ajudar-nos-ão a concretizar o nosso ideal de iluminação interior. Vou voltar de novo nesse último parágrafo para a gente poder captar ainda melhor o que ele está querendo dizer. Procuremos vigiar, analisemos as ideias que surgirem em nossa mente, quer sejam ideias inatas ou provindas de irmãos da sombra. Não importa, importa que devemos destruí-las quando inconvenientes. Procuremos pensar no bem e vivê-lo. Pensemos no amor amando. Adianta a gente pensar, eu tenho que amar, eu quero amar, mas eu não amo? Adianta, pessoal, eu ficar pensando no bem, eu quero fazer o bem é bom, o bem é importante, se a gente não vive o bem? Procuremos pensar no bem e vivê-lo. Pensemos no amor amando. Nesse esforço permanente, as mãos invisíveis ajudar-nos-ão a concretizar o nosso ideal de iluminação interior. As mãos invisíveis, pessoal, a espiritualidade amiga, né? Os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, Jesus que caminha conosco, ajudar-nos-ão a concretizar o nosso ideal de iluminação interior.
com certeza vai nos ajudar a fazer as transformações, as mudanças que nós precisamos, para que a gente possa cada dia mais, cada vez mais estar em sintonia com essa espiritualidade que tanto nos ajuda e que tanto nos abençoa todos os dias. Legal essas reflexões, né? Esse texto ele realmente vai nos trazendo aí elementos para a gente poder analisar, pensar, complementar o que nós estamos estudando no livro dos Espíritos, e verdadeiramente nós vamos conseguindo aprofundar cada dia mais, a cada momento, todo esse manancial de conhecimento e de esclarecimento que o livro dos Espíritos nos proporciona, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários rapidinho. A G. Rocha perguntou aqui: Edu, quando é que uma pessoa sente mal com a nossa luz? Eu acho que é com relação ao padrão vibratório, pessoal. Então acontece. Mas eu não sei se você tem alguma situação específica. Depois, se você quiser me passar pra gente conversar, mas deve ter alguma situação específica que isso tenha acontecido, né? Mas há uma diferença, né, pessoal? Quando alguém se incomoda, às vezes a gente está fazendo alguma coisa boa, positiva, alguém se incomoda, há ali um não entendimento, né, daquela ação. Então pode gerar alguma situação difícil, ruim, embaraçosa, né? Mas se for alguma situação específica, depois você me conta, tá, G? Deixa eu ver aqui. A Cláudia colocou para nós aqui: a teoria é importante, mas a prática que nos fará evoluir, né? Então é isso que a gente sempre fala aqui, praticamente todas as lives, né? Da importância de se entender, de se estudar, mas também de viver e praticar o que a gente está aprendendo, né? Deixa eu ver aqui. A Adriana colocou para nós aqui: esses conhecimentos são muito importantes para o intercâmbio mediúnico. Isso auxilia aos benfeitores espirituais que têm mais facilidade de acessar conteúdos para auxílio aos espíritos. Então, né, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Esses conhecimentos são muito importantes para o intercâmbio mediúnico. Porque, pessoal, a gente se prepara para que a gente possa também auxiliar, né? E a espiritualidade trabalha com a gente naquilo que nós temos, né, de disponível, o que nós temos de acervo também para poder auxiliá-los, né? Para poder ajudá-los. É isso aí. Acho que é isso, né? De comentário, acho que são esses aí que a gente viu. Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Vocês querem comentar alguma coisa sobre o estudo, sobre as outras questões? Fiquem à vontade, que daqui um pouquinho nós já vamos nos preparar para a nossa prece. Lembrando vocês, rapidinho, que no mês que vem, no comecinho de dezembro, nós vamos retornar ao Livro dos Espíritos, né? Como a gente faz na primeira live do mês, primeira e segunda. Nós vamos terminar o capítulo 4, que é a pluralidade de existências. Nós vamos finalizar ele ainda esse ano, até a questão 221. E aí, a partir do ano que vem, já em janeiro, nós vamos começar o capítulo 5. Só para quem aí lê antes, está mais ou menos acompanhando aí o estudo. Então, a partir do mês de janeiro, a gente começa o capítulo 5, Considerações sobre a pluralidade de existências. É um estudo muito interessante. Quem quiser ler antes aí, 222. Mas esse ano nós vamos encerrar para 221. Tá bom? E aí, pessoal, podemos passar então para a nossa prece. Quero muito agradecer a participação de vocês. Tem algumas mensagens ainda que eu preciso responder pelo direct, que eu ainda não respondi. Quero pedir um pouquinho de paciência. Estive em viagem nos últimos dias
E aí, então, a partir de hoje eu vou ter condição de parar um pouquinho e olhar as mensagens e já ir respondendo para vocês, tá bom? Vamos nos preparar para a nossa prece, então? Vamos lá, meus irmãos? Vamos fechar os nossos olhos. Elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus, nosso Pai, a toda a espiritualidade amiga que nesse instante nos assiste, nos acompanha e direciona a todos nós muitas bênçãos. Recorremos a Ti, Mestre Jesus, nosso Mestre sublime de amor, nesta noite, com os corações agradecidos pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um momento de concentração de pensamentos, de energias do bem, e que essa canalização energética possa chegar a todos que estão acompanhando a live neste momento, aos que vão acompanhar em outro horário. Te pedimos, Mestre, para que o Teu amor infinito vele por todos nós, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, amigos, todos aqueles que estão ligados a nós, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Te pedimos que o Teu amor infinito vele por todos nós, nos dando sempre a certeza da Tua presença, do Teu acolhimento, do Teu socorro nos momentos mais difíceis e decisivos da nossa vida. Te agradecemos a bênção da saúde física e espiritual. Te agradecemos, Mestre, todas as oportunidades de luz que chegam até nós todos os dias. Te pedimos a Tua proteção através dos espíritos trabalhadores da luz, nossos mentores, nossos amigos espirituais, a toda a espiritualidade que trabalha em Seu nome. Te pedimos e te agradecemos pela proteção que nos envias. Nesse instante, te pedimos por aqueles seres que estão passando por tantas dores, por tantas dificuldades, pelos que estão desempregados, pelos que estão passando dificuldades alimentares, de moradia, de enfermidades diversas. Te pedimos, Mestre, olhe por todos eles, estendendo Suas mãos misericordiosas em socorro daqueles irmãos que estão sofrendo nesse instante, aqueles que estão passando pelas zonas de guerra, pelas cadeias, pelos hospitais, todos aqueles que estão nas zonas de guerra, de sofrimento. Acolhei-os, Mestre, no Teu amor infinito, dando a eles alento e condições de seguirem adiante. Te pedimos também por nós, por aqueles seres que amamos, estando na terra ou no plano espiritual. O nosso pensamento nesse instante é o endereço onde a espiritualidade se deslocará para prestar auxílio, ajuda, aquele ser querido, aquele amigo, aquela situação de difícil resolução, Mestre. Nesse instante te pedimos que o Teu olhar compassivo olhe por todos e por todas essas situações pendentes. Te agradecemos por essa luz infinita que nos envolve neste momento, por esses seres amados da espiritualidade amiga que visita os nossos lares, limpando o ambiente, fazendo uma ionização, uma limpeza das energias densas e negativas, fazendo com que o ar fique bom, respirável, tranquilo, e que abençoe a noite de sono que se aproxima para todos nós. Derrame, Mestre Senhor, infinitas bênçãos sobre todos nós, sobre todos os nossos irmãos, e que a Tua luz infinita encontre sempre morada em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja.
Que Jesus, nosso Mestre e Senhor, meus irmãos, nos abençoe, nos proteja hoje e sempre. Muito obrigado pela participação, pela presença de todos vocês. Que essa semana seja uma semana abençoada, de muita luz, de muita paz, de muita proteção. Quando a coisa apertar, vamos nos lembrar da prece, vamos nos lembrar do Evangelho, vamos nos lembrar das mensagens, vamos abrir um livro de mensagens, fazer uma leitura, pedindo a Deus, a Jesus, que nos ampare nos momentos onde a gente não estiver enxergando uma solução, nos momentos onde a gente tiver dúvida, nos momentos onde a dor apertar lá no nosso íntimo. Vamos nos colocar em prece, vamos pedir para que a espiritualidade nos auxilie. Com certeza nós seremos ajudados. Com certeza as mãos misericordiosas de Jesus vão se estender para nos auxiliar. Tá bom? Um abraço especial para todos vocês, muita luz, muita paz. E semana que vem estaremos juntos novamente para mais uma live, para mais um momento de estudos aqui no nosso Estudo Espírita. Um abraço especial para todos vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.